Olá, meus queridos alunos da turma 100. Mais uma vez aqui com vocês a professora Flor de Lis, para iniciarmos uma aula belíssima de filosofia. Nós vamos hoje dar continuidade ao nosso tema gerador, que vocês já sabem, ciência e arte. E hoje eu trouxe um conteúdo formidável para vocês. Esse conteúdo, arte, produção e indústria cultural. Nós vamos conhecer a Escola de Frankfurt, que foi uma escola na Alemanha que agregou vários pesquisadores. Mas eu vou trazer para vocês hoje apenas 3. Nós vamos conhecer o Walter Benjamin, onde ele vai fazer a sua teoria sobre a democratização das artes. Nós vamos conhecer também o Theodor Adorno, que ele vai trabalhar sobre a questão de sociedade e mercado. E nós vamos conhecer também o Max Horkheimer, que ele vai trabalhar sobre a teoria crítica. Então, vamos lá, venham comigo, pegue a sua agenda, pegue a sua caneta, pegue todo o material, o livro que vocês têm, abre bem a cabeça e vamos fazer essa caminhada. Contem comigo! Caros alunos, como vocês estão observando, o nosso tema gerador do terceiro período, Ciência e Arte, ele abre um leque de possibilidades para nós analisarmos várias questões referentes à sociedade, o que diz respeito à filosofia, à arte, à cultura, à indústria cultural. E hoje nós vamos refletir muito a respeito da arte, da técnica e também da indústria cultural. Então, espero que essa aula de hoje traga para vocês um gosto de vocês cada vez mais buscarem novos conhecimentos para vocês crescerem e aprimorarem cada vez mais o gosto de estudar. Esse conteúdo de hoje, arte, produção e indústria cultural, ele vem trazendo para nós um apanhado principalmente no campo da política, no campo da arte e também no campo da técnica. Quero que vocês fiquem com muita atenção para que nós possamos conhecer um pouco sobre a Escola de Frankfurt, conhecermos sobre os seus representantes Theodor Adorno, Max Horkheimer e também o Walter Benjamin. No início do século XX, reuniu-se na Alemanha um grupo de pensadores a quem atribuímos o nome de Escola de Frankfurt. Então, essa escola era constituída por vários pensadores, principalmente por filósofos e sociólogos, mas eles também adentravam pelo campo da arte. A Escola de Frankfurt foi uma escola de análise e pensamento filosófico e sociológico, que surgiu na Universidade de Frankfurt, situada na Alemanha. Tinha como objetivo estabelecer um novo parâmetro de análise social com base em uma releitura do marxismo. Então, esse grupo de pensadores, filósofos, sociólogos, artistas, eles se reuniram na Escola de Frankfurt e foram tratar dessas questões sociais, no campo da economia, da política, no campo da filosofia e da sociologia. Em trabalhos que analisavam a arte e a cultura da época, os filósofos Adorno e Horkheimer, dois dos principais nomes do grupo, criaram o conceito indústria cultural. Indústria cultural é exatamente quando os polos eles fazem todo um processo a nível de massa. E muitas das vezes, esse processo ele contribui para uma mudança da cultura, obviamente para gerar um resultado muito maior na questão do consumo. Então, tudo isso apareceu pela primeira vez no livro Dialética do Esclarecimento, em 1947, que foi exatamente escrito por esses dois teóricos, Adorno e Horkheimer. Antes deles, porém, um outro filósofo alemão, Walter Benjamin, também havia publicado um ensaio sobre a questão da arte na sociedade industrial. Então, Walter Benjamin ele vem trazendo também essa contribuição, principalmente sobre a democracia da arte na sua obra. O pensamento produzido pela Escola de Frankfurt, em geral, denominado teoria crítica, exerceu grande influência na filosofia e nas ciências sociais ao longo do século XX. Então, o que nós podemos compreender aqui? Que a Escola de Frankfurt ela foi exatamente essa corrente filosófica onde esses filósofos teóricos
que buscavam analisar a sociedade dentro de todo esse processo que ela estava vivendo, o processo da técnica e o processo da cultura. Nós vamos conhecer agora um dos grandes representantes da escola de Frankfurt, na Alemanha, que é o Walter Benjamin. Walter Benjamin, ele nasceu em 1892 e viveu até em 1940. Ele foi um ensaísta, crítico literário, tradutor, filósofo e sociólogo. Ele era judeu e era alemão. Associado à escola de Frankfurt e à teoria crítica, foi fortemente inspirado por autores marxistas. Aqui essa teoria crítica, eu vou explicar para vocês que é exatamente todo um acervo que esses teóricos vão fazer sobre a questão política da época. Lembra aqui, vocês já estudaram com certeza com o professor Francisco em sociologia sobre o marxismo. E os marxistas, eles vão exatamente fazer essa análise sobre a questão social, a sociedade, sobre o capitalismo. E essa teoria crítica é exatamente o resultado de toda essa análise reflexiva que esses teóricos fizeram na época. Discorreu principalmente sobre a arte. Então, Walter Benjamin, toda a sua obra, toda a sua teoria, ele colocava sempre em evidência a arte, particularmente em seu texto, a obra de arte na época de sua reprodutibilidade técnica, que foi em 1936, no qual, nessa obra, ele defendia uma visão materialista, segundo a qual toda a produção artística é circulada por uma certa áurea aqui no sentido de toda a sua existência, né, de toda a sua potencialidade, de toda a sua essência, que revelava sua singularidade, ou seja, aquilo que era ímpar, aquilo que era subjetivo, aquilo que era realmente a representação da arte enquanto uma representação daquilo que o artista tinha de melhor. Segundo o autor Benjamin, a natureza da obra de arte havia se transformado radicalmente após a invenção das técnicas de reprodução mecânicas em meados do século XIX. Exatamente aqui a técnica ela começa a aparecer e dar essa contribuição que eles vão estar analisando, tanto de um lado positivo como de um lado negativo. Para ele, a possibilidade de reprodução contém um aspecto positivo, pois democratiza o acesso à arte, que deixa de ser um privilégio das elites. Inclusive, esse tema aqui, ele foi baseado também no tema do Enem, que era exatamente a democratização do cinema. Então, o Benjamin, ele vem trazendo em evidência a questão do acesso à arte, que vai não ser mais agora um privilégio apenas das elites, né? Mas a população, ela batendo também esse aspecto positivo por ela poder participar de uma maneira mais efetiva. Embora a obra de arte perdesse seu caráter singular, sua unicidade com a evolução técnica poderia ser levada a um grande número de pessoas. Então, essa cultura que antes estava muito em concha, estava muito fechada, muito centralizada em um grupo, ela agora começa a ser levada a um grande número de pessoas. Outras pessoas começam a ter possibilidade de ter acesso à arte. Então, Benjamin, na década de 1930, nem sequer poderia imaginar aonde chegaríamos décadas depois com a tecnologia digital. Então, nós estamos hoje vivendo no século XXI, ano 2000, e nós temos aí, agora mesmo, né, no tempo que estamos no isolamento social, temos toda essa técnica que está aí reproduzindo a favor da educação, né, a favor de cada um de nós, que potencializaram ainda mais a questão dessa reprodutibilidade. Então, ele vai aqui realmente afirmar que essa tecnologia, ela estava levando esse acesso maior das pessoas à arte. E aí, caros filósofos da turma 100, o que vocês estão achando do nosso tema formidável de hoje, arte, produção e indústria cultural? O que vocês estão achando desse filósofo, desse grande teórico, participante da escola de Frankfurt, Walter Benjamin, e o que ele fala
sobre a questão da democratização da arte, essa influência da técnica na arte. Esses slides agora que vamos passar vai trazer muito mais novidade, porque vamos conhecer mais 2 filósofos. Vamos lá, com ânimo e determinação. Caríssimos alunos, dando continuidade à nossa aula, nós vamos conhecer um outro teórico pertencente à escola de Frankfurt que teve muita influência, que é o Max Horkheim. Como vocês estão observando, que todos esses pensadores, eles analisavam e denunciavam algumas estruturas de dominação política, econômica, cultural e psicológica da sociedade moderna. E eles demonstravam de forma explícita, através dos seus discursos, dos seus escritos e também das suas obras, a capacidade destrutiva do capitalismo. Como eu falei antes, eles iam fazer uma revisão sobre a questão marxista, que eles consideravam que era responsável pela estagnação da consciência política, crítica e revolucionária. Então, nós vamos conhecer um pouquinho aqui do Max Horkheim, que ele foi um filósofo, sociólogo, também alemão, todos eles que eu falei, os 3 que eu trouxe para vocês conhecerem, que eles são da Alemanha. Ele é autor da teoria crítica da sociedade. Então, essa teoria crítica, ela vai exatamente fazer todo esse levantamento da atual situação política, econômica, social que estava vivendo na época. Ele é famoso principalmente pelo seu trabalho na teoria crítica, membro da escola de Frankfurt, e ele se destacava principalmente pela sua pesquisa social, né? Então, ele, na sua formação de sociologia, ele contribuía exatamente com esse acervo para as questões da sociologia da sociedade. A teoria crítica visa a criticar e mudar a sociedade como um todo, em contraste com a teoria tradicional, que visa somente a entender e explicar a sociedade. A teoria crítica, portanto, meus queridos, nós podemos entender que ela é emancipatória, exatamente porque ela vai revolucionar, ela vai trazer novos propósitos, ela vai trazer a crítica. O próprio nome, a teoria crítica, por si mesmo já diz que ela está fazendo todo esse apanhado da situação, do status quo, de toda a situação que estavam vivendo os pensadores. Então, eles estavam pensando sobre a própria realidade vigente da época. Ele sofreu grande influência de conterrâneos, como Schopenhauer, Karl Marx, como eu já citei, representante do marxismo, Max Weber, Nietzsche e Freud. E dentre outros que eu não vou citar aqui, mas que vocês podem pesquisar. Nosso tempo é pouco para não cansá-los muito, eu trouxe apenas este. Mas tem muitos pensadores, tanto na área da filosofia, como da sociologia, da antropologia e da arte, que teve grande influência sobre o pensador Max Horkheim. Caríssimos alunos, nós estamos chegando quase ao final da nossa aula. E para esse penúltimo slide, eu trouxe o Theodor Adorno, que nasceu em 1903 e viveu até em 1969. E antes de explicar para vocês um pouco da teoria dele, eu trouxe para vocês o pensamento que ele fala, que vai nos ajudar a compreender toda a fala dele nas suas teorias. Ele diz o seguinte: a grandeza de uma obra de arte será fundamentalmente no seu caráter ambíguo, que deixa ao espectador decidir sobre o seu significado. Então, nas aulas anteriores, nós estávamos analisando toda a questão da existência, da sensibilidade, da peculiaridade que tem na obra de arte, que quem assiste, quem olha toda aquela estética, tem que descobrir por si mesmo o significado dessa obra de arte. Então, vamos conhecer um pouco agora sobre o Theodor Adorno, que ele foi um filósofo, sociólogo, musicólogo e compositor. Ele também, como os outros, era da Alemanha.
Então, vamos conhecer um pouquinho o que ele fala na sua ideia sobre as suas teorias. Ele se refere à ideia de produção em massa, comum, você sabe, nas fábricas daquela época e nas indústrias. Tudo isso passou a ser adaptada à produção artística, ou seja, essa questão da indústria. Então, é uma nova concepção de se fazer arte e cultura, utilizando-se agora de técnicas do sistema capitalista. Lembro que sempre nós estamos trazendo essa questão do capitalismo, porque estava muito em evidência a questão dessa revisão que eles estavam fazendo sobre o marxismo, baseado nas teorias do grande sociólogo Karl Marx. Então, eu já expliquei para vocês, e mais uma vez reafirmando que o Theodor Adorno, ele é um dos grandes expoentes da chamada Escola de Frankfurt, a escola que nós estamos trabalhando enquanto uma corrente filosófica de estudantes, de pesquisadores que se debruçaram sobre essas questões sociais, políticas, econômicas e artísticas. Então, juntamente com Marx, com Walter, com Marcuse e com Habermas, ele foi exatamente evidenciado como um grande crítico da época. E eu trouxe para vocês, novamente trazendo essa representação de grandes pensadores que também estavam se questionando, analisando e refletindo sobre essas questões sociais. A filosofia de Adorno é marcada pela crítica à sociedade de mercado, voltada para o progresso técnico. Então, eu estou sempre explicando para vocês que essa época aqui que nós estamos evidenciando é a época que estava em efervescência a questão do capitalismo e da técnica. Entre suas principais obras estão a Dialética do Esclarecimento, a Ideia de História Natural, Dialética Negativa e Teoria Estética. Então, vocês observam aqui, só pela titularidade de algumas obras, que ele tem um acervo muito grande na questão do conhecimento, sobre a questão da história, sobre a questão da filosofia, da arte, na questão da estética. Então, é um pensador que deixou um legado muito grande para nós. O Theodor Adorno também, ele foi um dos maiores críticos da degradação gerada pelo capitalismo. Mais uma vez aqui, o capitalismo vindo como essa situação que estava sendo analisada por esses pensadores, em nome das forças que mercantilizaram a cultura e as relações sociais. Vocês estão observando que tanto o Theodor Adorno, como o Max Horkheimer e o Walter Benjamin, eles estão exatamente fazendo uma crítica a essa questão da arte estar sendo como uma coisa, como algo que está agora só servindo ao mercado. Então, esses críticos, eles vão fazer toda essa análise de como a arte, a cultura agora estava se tornando uma mercadoria, sempre para satisfazer ao capitalismo e à indústria cultural. Então, nós podemos analisar que esses três teóricos, eles contribuíram muito para uma análise crítica sobre as questões vigentes na época. Então, meus amados alunos, nós chegamos agora às nossas considerações finais. Eu vou fazer um rápido resumo da nossa aula de hoje, para que fique bem compreendido, que vocês não tenham dúvida, mas as dúvidas elas surgem, né? A filosofia está aqui para isso, a arte está aqui para isso, para nos questionar, para nos tirar da nossa zona de conforto, para ir além do óbvio, para sair daquilo que está ali muito fácil. Então, nessas considerações finais, nós vamos fazer uma síntese do que nós trabalhamos agora nesse nosso tema sobre a arte, produção e indústria cultural. Nós podemos observar ao longo do estudo da teoria crítica, da democratização das artes, dos três filósofos que acabamos de trabalhar, que há, em alguns momentos, uma divergência de pensamento entre eles. Então, eu trouxe aqui para evidenciar para vocês essa questão e que vocês entendam um pouco mais como eles divergiam
em algumas questões. Então, esses três pensadores ligados ao Instituto, que é exatamente a Escola de Frankfurt, que você já sabe, que era uma corrente filosófica na Alemanha, mesmo com diferenças intelectuais entre si, formaram aquilo que se tornou conhecido como a Escola de Frankfurt. Então, mesmo eles tendo objetivos iguais, que era exatamente fazer essa teoria crítica, dentro da busca desse conhecimento, eles também divergiam em algumas inquietações, em alguns argumentos e em algumas buscas de compreender a situação atual. Então, em oposição a Benjamin, Adorno e Horkheimer, eles acentuaram o caráter problemático do processo de democratização das artes, exatamente por ele vir acompanhado de uma massificação das artes. Então, como vocês viram lá no primeiro slide, o Walter Benjamin, ele está falando como que a democratização da arte, ela era algo positivo. Então, aqui, o Horkheimer, juntamente com Adorno, eles vão dizer que não, que essa questão dessa circulação da produção, ela vai se tornar aqui uma coisa, ela vai se tornar aqui simplesmente uma mercadoria. Então, segundo esses dois filósofos, quais são os dois filósofos? Horkheimer e o Adorno. Eles vão afirmar que surgiu uma nova indústria, ou seja, a indústria cultural. Já expliquei para vocês, né, aqueles polos que vão criando esse novo processo de industrialização, que vai se transformando em uma massificação. Essa massificação tem uma interferência na cultura e que o seu fim seria exatamente a sociedade consumista, destinada a produzir objetos culturais em larga escala para serem vendidos como mercadorias. Então, aqui essa arte, ela vai ser destinada agora, não mais como antes, como nós analisamos lá no início, essa importância da arte, mas aqui ela vai estar sendo vendida como uma simples mercadoria nessa sociedade de consumo que é a indústria cultural. Então, a áurea da obra de arte, ou seja, a sua essência, a sua singularidade, aquilo que ela tem de peculiar, sua unicidade, o gênio criativo do artista, aquilo que o identifica, a questão estética, né? A questão estética que ela é muito subjetiva também, e todas as revelações que a arte verdadeira poderia trazer à experiência comum das pessoas foram perdidas, exatamente porque aqui essa arte ela vai estar com uma circulação de uma mercadoria e não mais com o seu verdadeiro sentido artístico. O efeito desse processo, exatamente desse processo de mercadoria, é que Adorno chamaria mais tarde de semicultura. E o que é que Adorno entende como semicultura? O que para ele é semicultura? É exatamente uma cultura pela metade. Essa cultura ela ia se esfacelar, ela ia se manchar, ela não ia mais ter a sua essência preservada, exatamente porque aqui ela ia estar a serviço do capitalismo na indústria cultural. Isso ocorre porque é a indústria quem decide o que deve ser produzido de acordo com sua lógica capitalista. Então, aqui não seria mais essa essência, né, essa substância do artista, mas aqui quem ia dar as cartas era exatamente a indústria cultural, a lógica do capitalismo que ia ditar as normas. E, segundo esses teóricos, esse capitalismo ele vai paralisar, né? Ele vai abstrair, ele vai neutralizar, incapacitar as pessoas de pensarem e de tomarem decisões por si mesmas. Então, meus amores, espero que a aula de hoje tenha sido compreensível. Eu tentei colocar esses três teóricos porque eles são bastante densos, eles são teóricos com acervo epistemológico muito grande. Eu tentei resumir de uma maneira muito fácil para que vocês pudessem adentrar por esse mundo do conhecimento, da Escola de Frankfurt, desses três teóricos, e também trazer à tona essa questão de uma reflexão sobre o capitalismo, sobre a indústria cultural, sobre a questão da arte enquanto mercadoria. Então, aqui eu encerro a nossa aula deixando esse questionamento
para que nós possamos analisar no nosso dia a dia, nas nossas reflexões. Essa arte de hoje, realmente, ela está a serviço de quê? Então, meus amores, até a próxima. Amo vocês. Beijos. Chegamos ao final de mais uma aula do nosso tema gerador Ciência e Arte. E essa temática de hoje, arte, produção, indústria cultural, trouxe para nós um leque de possibilidades para adentrarmos no mundo do conhecimento sobre a política, sobre a questão da ética e principalmente da arte. Adentramos pelo mundo do conhecimento desses três teóricos, Walter Benjamin, Theodor Adorno e Max Horkheimer, onde eles trouxeram vários aspectos para nós traçarmos e conhecermos muito mais, que foi a questão da sociedade, do mercado, da técnica, da arte e principalmente da democratização da arte. Então eu espero que essa aula de hoje tenha trazido para vocês novos conhecimentos, novas perspectivas e tenha dado para vocês ânimo para que vocês sejam pesquisadores e amantes cada vez mais do conhecimento e da sabedoria. Terça-feira tem mais novidade, vou trazer uma aula bem animada, bem prática, bem objetiva para vocês. Turma 100, vamos caminhar com ânimo, com muita fé e muita garra. Até a próxima!